Há momentos em que a terra parece seguir seu ritmo comum, mas o céu simplesmente para. Foi assim no dia em que Jesus foi levantado na cruz. Enquanto Jerusalém respirava poeira, comércio e indiferença, algo aconteceu acima das nuvens. O universo segurou o fôlego. Não foi apenas a dor de um corpo pendurado num madeiro. Foi o choque de um reino inteiro assistindo ao cordeiro sangrar diante de anjos que já tinham visto mares se abrirem, fogo cair, gigantes tombarem, mas nunca tinham visto o Criador ferido pelas mãos da criatura. Fique comigo até o final, porque nada do que você imagina sobre a cruz permanece igual quando você a enxerga pelo ponto de vista do céu. E ali estava Miguel, o general que enfrentou principados desde o Éden, recebendo uma ordem que nunca imaginou ouvir: ficar parado, apenas observar. Algo estava sendo revelado naquele silêncio, algo tão grande que anjos que guerreiam desde antes de Gênesis não conseguiam compreender de imediato. Por quê? O que Deus disse aos exércitos celestiais naquele instante em que a cruz se tornou o centro da Bíblia, do Evangelho e da própria história? Caminhe comigo nesta jornada, porque a revelação que Miguel recebeu naquele dia toca diretamente sua vida, sua culpa e suas escolhas. 3 movimentos prendem você nessa revelação. Primeiro, o confronto. O céu e o inferno observam o mesmo acontecimento com interpretações opostas, enquanto Miguel tenta entender por que a espada dele deve permanecer na bainha. Depois, a revelação. Uma verdade que passou despercebida na terra, mas fez o céu estremecer. A cruz não era derrota, era o tribunal onde juízo e misericórdia se encontraram. Por fim, a transformação. O que Deus revelou aos anjos naquele dia tem relação direta com a sua vida, sua culpa, seus pecados, sua luta e suas escolhas. Fique até o final, porque se você sair agora, perde o fio invisível que conecta o Calvário ao mundo espiritual e da Bíblia ao seu coração hoje. Mas, se ficar até o fim, entenderá por que aquela tarde mudou o destino de anjos, homens e reinos. E por que o céu inteiro precisou parar para contemplar o que estava prestes a acontecer. Você chegou a um dos temas mais profundos já discutidos aqui no canal Evangelho Não é Religião, onde lembramos sempre: o Evangelho liberta, a religião aprisiona. Hoje você vai entrar num território que quase nunca é mostrado: o que aconteceu no céu enquanto Jesus estava na cruz. Não o que os homens viram, mas o que anjos e principados testemunharam em silêncio absoluto. Se você está aqui pela primeira vez, prepare o coração. Se você já caminha conosco, sabe que cada vídeo vai além da superfície da Bíblia e expõe aquilo que o sistema religioso tenta esconder. Mas desta vez, há algo maior. O que Deus revelou ao arcanjo Miguel naquele instante é tão profundo que atravessa séculos e toca seu dia de hoje, seu medo, sua culpa, suas batalhas e a forma como você enxerga a cruz. E antes de continuar, responda internamente. O que aconteceria se você descobrisse que o céu parou por causa de algo que também envolve você? Quando o céu parou, você está acostumado a ouvir sobre a crucificação olhando de baixo para cima, como alguém que vê sangue, madeira, soldados e um homem condenado. Mas naquele dia havia outra cena acontecendo acima do horizonte. Uma cena que os olhos humanos não alcançam. Uma cena que fez o céu inteiro prender a respiração. Enquanto martelos batiam em Jerusalém, cada golpe que atravessava a madeira ecoava como trovão no invisível. O mundo seguia seu ritmo comum. Comércio aberto, discussões religiosas, soldados entediados, mas na dimensão espiritual, o tempo parecia suspenso. Era como se o relógio do universo tivesse sido colocado sobre a mesa e Deus dissesse: agora contemplem. Você já imaginou isso? A terra seguindo indiferente e o céu parado? O Pai permanecia em silêncio, não por frieza,
mas porque decidiu que aquele seria o dia em que o amor falaria mais alto do que qualquer explicação. Ao redor do trono, anjos que já viram mares se abrirem, fogo descer, reinos ruírem diante de um decreto. Agora assistiam algo que nunca tinham contemplado, o Criador sangrando nas mãos da criação. Esse contraste é tão forte que corta o entendimento como espada. E ainda assim, ali estava Miguel, o príncipe do exército celestial, o guerreiro que liderou batalhas desde o Éden, observando tudo com espanto e reverência. Ele já enfrentou dragões, potestades, impérios espirituais. Já recebeu ordens para intervir em guerras que mudaram o rumo da humanidade. Mas naquele dia recebeu a ordem mais difícil que um soldado pode ouvir: ficar parado. Nenhuma espada é treinada para esse tipo de batalha. Essa luta não seria vencida com aço, mas com entrega. Não seria um confronto entre forças, mas o momento em que o comandante desceria ao campo de batalha desarmado. E você já viveu uma situação em que tudo em você queria reagir, mas Deus mandou esperar? Já sentiu o céu silencioso enquanto sua dor gritava? Naquele instante, a terra via apenas um condenado. O céu via o cordeiro. O povo via fraqueza. Os anjos viam estratégia. Os religiosos celebravam uma suposta vitória. O trono via o plano eterno sendo cumprido, palavra por palavra, desde antes da criação. Você nunca imaginou a cena assim porque sempre ouviu a história pela perspectiva humana. Mas do ponto de vista celestial, cada gota de sangue que caía no chão não era derrota, era assinatura. Era o selo do Evangelho, a confirmação de tudo o que a Bíblia construiu ao longo dos séculos. E Miguel, diante da cruz, não estava ali para agir, mas para aprender. O general de tantas guerras precisava testemunhar uma vitória que não viria por força, mas por entrega absoluta. Pela primeira vez, o comandante lutava sozinho. Anjos assistiam em posição de honra. Demônios observavam, acreditando que tinham vencido, e Miguel permanecia imóvel, em silêncio, tentando entender por que aquele que podia chamar legiões escolheu não chamar nenhuma. Nesse cenário, o céu realmente parou. Parou para ver algo que jamais acontecera. Parou para contemplar uma glória que não se manifesta com trovões ou terremotos, mas com amor ferido, com sangue derramado, com obediência total. E você é convidado a subir em espírito para ver o que ninguém viu na terra, o que Deus estava prestes a revelar aos anjos naquele instante. A pergunta que fica no ar, enquanto o universo observa o Filho sendo erguido, é esta: o que Deus diria a Miguel no momento em que a cruz se tornava o eixo do cosmos, o general do céu e o mistério da cruz? Antes de descobrir o que Deus revelou naquele instante, você precisa entender quem estava diante da cruz, observando cada detalhe com olhos que já viram séculos de guerra espiritual. Miguel não é um anjo decorativo em pinturas antigas. Ele é chamado na Bíblia de Príncipe Supremo, Comandante, Protetor do povo de Deus. Ele não aparece em momentos comuns. Ele surge quando a escuridão tenta engolir tudo. É acionado quando as trevas se levantam com violência. Ele é convocado para guerras que os olhos humanos jamais enxergaram, mas que determinaram o destino de impérios, famílias, povos e gerações. Pense no que esse ser já presenciou. Ele viu o Éden sendo fechado após a queda. Viu o dilúvio apagar uma era inteira. Viu Babel levantar uma torre de orgulho que feriu o céu. Viu o Egito desafiar o Altíssimo até o último suspiro. Viu mares se abrirem como muralhas e se fecharem como túmulos. Viu profetas perseguidos, reinos sendo erguidos e destruídos, alianças sendo quebradas, altares sendo profanados. Ele acompanhou cada clamor de um justo, cada lágrima escondida, cada oração que subiu como incenso no silêncio da noite. E agora, diante da cruz, Miguel não segura uma espada, não grita comando, não confronta principados. Ele está ali apenas para assistir,
algo totalmente contrário à sua essência de guerreiro. A ordem vinda do trono é clara, firme e dolorosa. Não intervenha, apenas contemple. Você consegue imaginar o peso dessa ordem? O anjo que venceu dragões precisa ficar imóvel diante de soldados romanos que levantam um madeiro para crucificar o filho. É como se cada fibra da sua identidade fosse posta à prova. E talvez isso explique algo sobre você também. Há momentos em que você acha que precisa lutar, responder, revidar, se defender, agir com força. Mas Deus diz: fique, observe, confie, calma. Não é sua guerra, não é sua espada que vai decidir o que vem depois. Enquanto o mundo vê apenas 3 cruzes levantadas, o céu enxerga o dia em que juízo e misericórdia se tocam. Não é uma execução romana qualquer. É o ponto exato onde todas as profecias se encontram. O Cordeiro, anunciado desde Abraão, agora está suspenso entre céu e terra. Cada símbolo do Antigo Testamento, sacrifícios, altares, sangue, cordeiros, tabernáculos, todos se alinham diante dos olhos do arcanjo. Miguel observa em silêncio. Ele percebe que algo maior do que uma guerra está acontecendo. Os soldados ao pé da cruz veem roupas sendo disputadas por sorte. Os religiosos veem a resolução de um incômodo. O povo vê um rabino ferido. Mas Miguel vê: o comandante entrou na batalha sem chamar anjos, sem acionar exércitos, sem erguer voz, sem invocar fogo. Ele se entrega. Ele desce ao ponto mais profundo da fraqueza humana para derrotar aquilo que nenhuma espada celestial poderia tocar: o pecado. É nesse contraste que o céu para. É nesse cenário que Miguel percebe que está diante de um mistério que nunca viu, apesar de conhecer cada canto do universo. É aqui que você entende algo essencial. Antes de Deus revelar, Ele silencia. Antes de Deus explicar, Ele faz você observar. Antes de Deus te entregar a chave, Ele te faz esperar. E enquanto Ele observa, uma pergunta explode no silêncio do céu. Por que o Deus, que sempre ordenou Miguel a lutar, agora o ordenou a ficar parado, enquanto o filho enfrentava tudo sozinho? A guerra invisível e o julgamento do mundo. A cruz não foi apenas um acontecimento humano, foi uma linha traçada no invisível. Enquanto os algozes levantavam o madeiro, 2 realidades se moviam ao mesmo tempo: a terra com sua indiferença e o céu com sua atenção absoluta. De um lado, soldados jogavam dados. Do outro, anjos permaneciam em silêncio, posicionados como quem segue um protocolo sagrado. E, acima de tudo, um confronto invisível se intensificava com cada gota de sangue que tocava o chão. Do ponto de vista celestial, aquilo não era uma execução romana. Era o dia em que o juízo e a misericórdia se encontraram. O dia em que todas as profecias e símbolos antigos se alinharam numa única cena. A cruz não era improviso, era destino, era decreto, era o momento em que o Cordeiro assumia o centro da história, cumprindo tudo o que o Evangelho havia anunciado. Nesse cenário, Miguel permanece atento, observando o que o mundo natural jamais poderia captar. Ele enxerga uma divisão clara no campo espiritual. De um lado, anjos fiéis, alinhados com o plano eterno. Do outro, hordas das trevas, convencidas de que finalmente venceriam. Elas acreditam que, ao ver o filho ferido e vulnerável, tinham conseguido silenciar a luz. Para elas, cada prego era uma vitória. Para o céu, cada prego era parte da assinatura da redenção. E você sente esse contraste? Enquanto homens viam uma derrota, o céu via um decreto sendo carimbado com sangue. O inferno comemorava cedo demais, sem perceber que estava participando da própria queda. Miguel contempla o filho sendo erguido, e toda a lógica militar que ele conhecia parece ser desafiada. O mesmo que deu ordens aos anjos, agora não chama legiões. O mesmo que podia pedir fogo, agora permite que pregos atravessem suas mãos.
O campo de batalha está restrito ao corpo do Cordeiro, ao coração do Pai e ao peso do pecado do mundo. Essa visão abala até o general mais experiente. Ele já viu o mal correr diante de uma palavra do comandante. Já viu o sistema espiritual das trevas tremer perante a voz do Altíssimo. Mas agora, o comandante se cala. E Miguel percebe que está diante de uma guerra que não se vence com força. Uma guerra travada por amor, não por armas. Você já viveu algo parecido? Uma luta em que você sente que está sozinho, que Deus está em silêncio, que as trevas estão vencendo, que ninguém veio te socorrer? Miguel entende essa sensação mais do que você imagina. Ele sente a tensão de quem quer descer, agir, resolver, mas sabe que a ordem do trono é clara. Ninguém toca. É difícil aceitar quando Deus te manda esperar. É difícil crer quando tudo parece perdido. Mas nesse silêncio, uma verdade começa a surgir. Aquilo não era derrota, era estratégia divina. A espada permanece na bainha, e isso é o que mais dói em um guerreiro, e também em você. E é exatamente quando a tensão chega ao ápice, quando o céu parece mudo, quando Miguel reprime a vontade de agir, que algo rompe o silêncio. Uma revelação começa a atravessar o espírito dos anjos. O trono está prestes a falar. A pergunta que se levanta como um vento que antecede a tempestade é esta: o que Deus diz ao exército celestial enquanto o Filho sangra diante deles? O sussurro do trono. Quando o céu parece mudo, não é silêncio vazio. É o tipo de silêncio que anuncia a revelação. Um silêncio que pesa, que carrega sentido, que faz até anjos endurecidos por batalhas prenderem o fôlego. Miguel permanece imóvel, mas seu espírito inteiro está em alerta. Ele sabe que quando o trono fala, cada palavra define eras, abala reinos e reorganiza tudo o que existe. E então acontece. Não é um trovão, não é uma voz explodindo como relâmpago rasgando o firmamento. É um sussurro que atravessa o céu como uma lâmina de luz, que entra no espírito dos anjos sem ruído, mas com força irresistível. Deus estava revelando o que nenhum deles poderia compreender por conta própria. A cruz não era apenas sacrifício, não era apenas a dor de um inocente, não era apenas injustiça humana. Era o tribunal definitivo onde o mundo era julgado e, ao mesmo tempo, o lugar onde o pecador podia ser absolvido. Era juízo e misericórdia se encontrando num único ponto da história. Algo que nem Miguel, com toda a sua experiência de guerra, poderia imaginar sozinho. O Pai revela algo que desmonta qualquer lógica militar. É assim que derrota o mal. Não é evitando a dor, é atravessando-a em amor. Miguel entende pela primeira vez que toda a guerra que travou desde o início apontava para aquele momento. Cada intervenção dele, livramentos, estratégias, batalhas, não era o fim em si. Era apenas o guarda do terreno, até que o Cordeiro entrasse em cena para a verdadeira batalha. A cruz não era derrota, era centro, era eixo, era o coração pulsante da história da redenção. O sussurro continua, e cada anjo sente a revelação que corta os céus por dentro. Não é poupando o meu filho que muitos serão salvos, é entregando-o. E isso altera tudo. O céu inteiro parece se reorganizar espiritualmente quando compreende que o filho não está ali porque perdeu. Está ali porque decidiu. Está ali porque ama. Está ali porque nenhuma espada, nem a de Miguel, poderia vencer o que ele venceu ao se entregar. E você? Quantas vezes tentou lutar batalhas que não são suas? Quantas vezes tentou resolver tudo com suas próprias mãos? Quantas vezes tentou ser seu próprio salvador? E Deus, em silêncio, apenas te fez esperar, porque havia algo que só o Cordeiro podia fazer por você? A revelação do trono atinge Miguel como flecha de luz. Há batalhas que nenhuma força angelical pode lutar.
Há prisões que nenhum guerreiro pode abrir. Há dívidas que nenhum santo, nenhum profeta, nenhum religioso podem pagar. Só o Filho, só a cruz, só o Cordeiro. E esse entendimento muda seu olhar. O guerreiro que sempre venceu através da força percebe que está diante da maior vitória, sendo conquistada pela vulnerabilidade. Ele aprende que no reino a rendição é arma, o amor é espada, a obediência é golpe final, a entrega é triunfo. E você começa a enxergar também. Há lutas que só acabam quando você para de lutar contra Deus e começa a se render ao amor dele. Há momentos em que você acha que Deus está calado, mas Ele está revelando, está te ensinando, está te moldando para confiar. Miguel, diante da cruz, descobre que o verdadeiro campo de batalha não está no céu ou na terra, mas no próprio coração humano. E que ali, diante daquele madeiro, o trono está escrevendo uma verdade eterna. A vitória não veio pela espada, veio pela entrega. Agora, o céu entende o que está acontecendo, mas ainda falta a lição mais profunda. Algo que nenhum anjo, nem mesmo Miguel, estava preparado para ouvir. Porque o próximo movimento da cruz não apenas julgaria o mundo, ele abriria uma porta que estava fechada desde o Éden. A palavra que nenhuma espada vence. Miguel permanece imóvel diante da cruz, absorvendo o sussurro do trono que acabara de atravessar o céu. Mas algo ainda estava para acontecer. Algo que nenhum anjo esperava. Algo que o inferno não conseguia interpretar e que faria toda a realidade espiritual tremer. Não era um gesto, não era um milagre, não era um terremoto. Era uma frase, apenas uma frase, curta, simples, humana, mas tão poderosa que nenhuma espada, nem mesmo a de Miguel, poderia igualar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No instante em que essas palavras saem da boca do filho, o céu inteiro se curva. Não por ordem, não por imposição, mas por impacto. É como se toda a história, desde Gênesis, corresse de volta em direção àquele momento. Os anjos, que já ouviram decretos, julgamentos, profecias, mandamentos, que já viram o fogo do Sinai e o estrondo da voz divina, agora contemplam algo que ultrapassa tudo. Perdão sendo liberado enquanto a injustiça ainda acontece. Essa frase não ecoa apenas como pedido, ela se torna decreto. Ela reescreve leis espirituais. Ela redireciona batalhas. Ela desarma potestades. Ela quebra sentenças antigas. Ela abre portas fechadas desde o Éden. Miguel, que conhece a estrutura das guerras no céu, percebe imediatamente. Nenhuma força das trevas sabe lidar com perdão. Elas compreendem poder, compreendem autoridade, compreendem fogo, compreendem juízo, mas não compreendem misericórdia. É por isso que essa frase se torna, espiritualmente, uma arma que o inferno não tem como contra-atacar. Enquanto soldados zombam, enquanto religiosos riem, enquanto a multidão assiste indiferente, Miguel vê algo que nenhum deles consegue ver: uma espiral de luz saindo da cruz, se espalhando como decreto vivo. Não é emoção, não é poesia, é um veredito. O mundo está sendo absolvido enquanto crucifica o próprio Salvador. E isso mexe profundamente com o general do céu. Ele sempre lutou contra a injustiça, sempre defendeu o nome do Altíssimo, sempre combateu a violência das trevas. Mas ali estava o comandante, ferido, sangrando, humilhado, pedindo perdão pelos seus algozes. Miguel entende que o reino funciona de forma oposta a tudo o que ele aprendeu em eras de guerra. A lógica do céu não é retaliação, é restauração. Esse momento também fala com você. Quantas vezes você acreditou que sua vitória viria quando Deus punisse quem te feriu? Quantas vezes você imaginou que a resposta seria força, justiça imediata, retaliação divina? E então, Deus te surpreende com algo que desmonta toda a lógica humana.
O perdão cura feridas que a vingança apenas aprofunda. A frase de Jesus naquele instante se torna um manual da guerra espiritual. O inimigo espera sua reação. Deus te chama para responder com graça. O inferno espera sua queda. Deus te chama para ficar de pé. As trevas esperam que você devolva o golpe. Deus te chama para quebrar o ciclo. Miguel observa o impacto dessa palavra e compreende. A cruz não é apenas o lugar onde Jesus morre, é o lugar onde o perdão nasce, onde Deus redefine o significado de vitória, onde Ele mostra, diante de amigos e inimigos, que o propósito do Evangelho nunca foi destruir pessoas, mas libertá-las. E é então que algo ainda mais inesperado acontece. Enquanto Jesus declara perdão para seus algozes, uma porta começa a se abrir ao lado dele. Não no mundo físico, mas no espiritual. Uma porta que estava fechada desde que Adão foi expulso do jardim. Uma porta que nenhum anjo jamais atravessou com um ser humano. Uma porta que significava: o paraíso está sendo reacessado. E quem seria o primeiro a entrar por ela? Não um sacerdote, não um religioso, não um justo exemplar, mas um ladrão. O céu inteiro se prepara para testemunhar o inesperado. A porta que se abre para um ladrão, enquanto o perdão ecoa da cruz como um decreto que desmonta o inferno, algo começa a acontecer ao lado de Jesus. Algo que nenhum profeta previu dessa forma. Algo que nem Miguel, com toda a sua experiência celestial, poderia antecipar. Uma porta não física, mas espiritual, começa a se abrir. Uma porta cujo nome os anjos conhecem bem. Paraíso. Um lugar que nenhum ser humano pisa desde o Éden. Desde o dia em que a desobediência quebrou o vínculo perfeito entre Deus e o homem. Mas naquele instante, o impossível começa a acontecer. Uma fissura de luz se abre atrás da cruz. Um caminho que nenhum sacerdote, nenhum fariseu, nenhum escriba, nenhum religioso jamais conseguiram abrir com méritos, obras, rituais ou sacrifícios. A porta que esteve fechada por milênios começa a se mover por causa do sangue que cai de um inocente. Miguel observa com espanto. Ele sempre soube que a cruz restauraria algo perdido, mas não imaginava que o primeiro a experimentar essa restauração seria alguém totalmente improvável. Um ladrão, um criminoso, um homem que não tinha nada a oferecer, nada para apresentar, nenhuma obra, nenhum currículo espiritual, nenhuma vida correta para justificar sua entrada no paraíso. E é precisamente isso que desmonta o sistema religioso. O ladrão está pendurado ao lado de Jesus. Ele não pode ir até um templo, não pode devolver o que roubou, não pode fazer um ministério, não pode reconstruir sua reputação, não pode provar nada. Sua vida está acabando, seu corpo está cansado, sua história está marcada por fracassos. Ele está à beira da morte e, humanamente, não há mais nada a ser feito. Mas ele faz algo que o céu inteiro reconhece como chave de entrada. Ele olha para Jesus. Ele não olha para si, para seu passado, para seus erros, para seus méritos. Ele olha para o Cordeiro. Ele reconhece o Rei crucificado e declara: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa frase tão simples rasga céus, abala principados e faz Miguel estremecer. Porque o ladrão pediu algo que só alguém que já enxergou o invisível poderia pedir. Ele não pediu livramento da dor, não pediu justiça, não pediu bens, não pediu cura. Ele pediu reino, ele pediu eternidade, ele pediu acesso. E então vem a resposta que move o universo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, não depois de um processo, não após uma vida perfeita, não após rituais. Hoje, essa declaração é como um terremoto espiritual. Anjos assistem a algo que nunca tinham visto. Um pecador entrando no paraíso não por justiça própria, mas pela justiça de Cristo. Um homem sem méritos sendo recebido por mérito do Cordeiro.
A primeira alma a entrar nas dimensões restauradas da eternidade não é um santo reverenciado, é um ladrão arrependido. Miguel compreende a mensagem profunda que Deus está revelando naquele momento. Se houve lugar para ele, há lugar para qualquer um. A cruz não abre uma porta para os que merecem, abre para os que se rendem. A salvação não é recompensa, é presente. O paraíso não é prêmio de religiosos, é descanso para quem reconhece o Rei. E isso toca você diretamente. Quantas vezes você achou que Deus só te aceitaria depois que você melhorasse? Quantas vezes você acreditou que precisava se tornar perfeito antes de se aproximar? Quantas vezes você sentiu vergonha, culpa, medo, achando que o céu estava fechado para alguém como você? Então ouça a verdade revelada diante de anjos e demônios. A porta foi aberta para um ladrão e permanece aberta para você. Mas a história não termina ali. A morte está chegando, mas o plano divino ainda não alcançou seu ápice. Há um momento que fará o céu tremer novamente, o dia em que o céu esperou em silêncio absoluto. O sábado em que o céu esperou. O ladrão recebe a promessa. O paraíso se abre, o véu espiritual começa a se rasgar. E então, a morte chega. A morte toca o Filho. Aquele que sustentava o universo pela palavra do seu poder, solta o último suspiro. A terra reage com terremoto. O templo treme. O véu físico se rasga de cima a baixo. Mas enquanto tudo isso acontece no mundo visível, algo ainda mais profundo acontece no céu. Silêncio. Não um silêncio comum. Não uma pausa. Não uma ausência de som. Mas o tipo de silêncio que acontece quando algo sagrado está em movimento. Um silêncio que pesa como montanha, que envolve como névoa, que paralisa como mistério. Um silêncio que nem mesmo Miguel ousa interromper. É o sábado mais estranho da história. Na Terra, os líderes religiosos cumprem rituais, as famílias se recolhem, os soldados vigiam o túmulo. A cidade continua aparentemente normal. Mas no céu, nada se move. Nada. Nenhum decreto, nenhuma ordem, nenhuma marcha de guerra, nenhum cântico, nenhuma celebração. É como se o universo inteiro estivesse esperando algo. Miguel jamais viveu um momento assim. Ele já presenciou batalhas intensas, vitórias estrondosas, manifestações da glória divina. Mas nunca havia experimentado o silêncio do céu como agora. Um silêncio tão absoluto que parece vivo. Um silêncio que contém perguntas, expectativas e um peso que os anjos não conseguem descrever. O filho morreu. Mas o plano não terminou. O sábado se torna símbolo de todo momento em que o céu parece calado na sua vida. Momentos em que você ora e não sente resposta. Em que você pede direção e só encontra eco. Em que tudo parece parado. Momentos em que sua alma grita, mas Deus permanece quieto. É exatamente assim que o céu estava naquele dia. Não indiferente, mas em expectativa. E por que o céu esperava? Porque algo estava acontecendo entre a morte e a ressurreição. Algo invisível aos olhos humanos, mas claro aos olhos espirituais. O Filho não estava inerte. Ele descia às regiões profundas, ao território da morte, ao coração do reino das trevas, não como derrotado, mas como rei que entra no território inimigo para tomar as chaves. Ele descia não para ser vencido, mas para anunciar: está consumado. Mas isso ninguém via. Era o dia do silêncio. Os demônios confusos observavam sem saber se comemoravam ou temiam. Os anjos atentos permaneciam imóveis, aguardando a próxima ordem. E Miguel, o general do céu, estava em posição de espera como nunca antes. Cada fibra do seu ser queria agir, mas ele sabia. O silêncio era parte da estratégia divina. A pausa fazia parte da vitória. É assim também com você. Há períodos em que Deus te faz passar pelo sábado.
períodos em que você não vê nada mudar, em que as promessas parecem mortas, em que a esperança parece enterrada. Mas o sábado não é abandono, é preparação. É o intervalo que antecede o cumprimento. É o silêncio que precede a voz. É o escuro que antecede o amanhecer. Miguel contempla o túmulo fechado e sabe que aquilo é apenas a superfície. O céu sabe que a morte não tem poder para segurar aquele que a criou. O sábado está prestes a acabar. O universo inteiro parece inclinar-se para a terra, como quem se aproxima de uma porta que prestes a se abrir. E então, no limite entre a escuridão e a madrugada, algo começa a se mover. A pedra não será empurrada por mãos humanas. Uma ordem está prestes a ser liberada. Uma ordem que o céu inteiro esperou em silêncio profundo. É hora. A ordem do amanhecer. O sábado termina. A escuridão começa a perder força. A madrugada se estende sobre Jerusalém como um véu fino, e o silêncio do céu, que reinou por horas eternas, começa a se mover. Não é barulho, não é pressa. É algo mais profundo, uma mudança na respiração do universo. Algo está prestes a acontecer, e cada anjo sente isso como quem percebe o nascer do vento antes da tempestade. Miguel, imóvel desde a crucificação, ergue o olhar. Ele sabe reconhecer quando o trono está prestes a emitir um comando. O céu inteiro parece inclinar-se para a terra. Os anjos ajustam suas posições. As trevas recuam sutilmente, ainda sem entender, ainda tentando sustentar uma vitória que já está ruindo no invisível. É o amanhecer mais decisivo da história, e Deus rompe o silêncio com uma ordem. Não é um grito, não é um estalo, é uma palavra que carrega autoridade absoluta. Vá! No instante em que essa ordem é liberada, Miguel sente a atmosfera espiritual explodir em movimento. Um anjo, não qualquer anjo, mas um mensageiro revestido de glória, é enviado à sepultura. Sua descida é tão intensa que o próprio solo treme. Não é terremoto natural, é resposta do céu. É o impacto da glória atravessando dimensões. A pedra não é empurrada por força humana ou por esforço físico. Ela se move porque o céu entrou em cena. A rocha que parecia definitiva é deslocada como folha ao vento. O túmulo, que simbolizava a derrota, abre-se como porta de revelação. Não para que Jesus saia, ele já havia ressuscitado, mas para que o mundo veja o que Deus já fez no invisível. Miguel contempla a cena com reverência. O Filho está vivo. A morte perdeu o fôlego. O inferno perdeu a chave. O pecado perdeu o domínio. E as cicatrizes, aquelas marcas que homens usaram para envergonhá-lo, agora brilham como troféus de guerra. No corpo glorificado do Cordeiro, cada ferida se tornou prova de vitória. Cada corte é um decreto. Cada marca anuncia: o amor venceu. A presença do ressuscitado reorganiza toda a estrutura angelical. O exército celestial entende que uma nova fase começou. A era dos sacrifícios acabou. A separação terminou. O abismo entre Deus e o homem foi fechado. A ponte eterna foi estabelecida. O reino avançou de forma irreversível. Miguel observa Maria chorando do lado de fora do túmulo, sem perceber que o próprio céu já se moveu em seu favor. E isso fala muito com você. Quantas vezes você chora por algo que Deus já resolveu? Quantas vezes você se desespera diante de uma pedra que o céu já moveu? Quantas vezes você acredita que a morte venceu, sem saber que a ressurreição já começou no invisível? O amanhecer da ressurreição nos ensina que Deus trabalha antes de você ver, antes de você sentir, antes de você entender. Quando tudo parece perdido, Ele já está movendo o que você acha imutável. E nesse amanhecer histórico, Miguel entende uma verdade que ecoará pelos séculos. As cicatrizes do Cristo ressuscitado não são sinais de dor, mas troféus eternos da vitória conquistada na cruz.
A ordem do trono rompeu o silêncio. O Filho ressuscitou. O plano avançou. Mas ao contrário do que muitos imaginam, aquilo não era o fim. Era o início de uma nova missão, e ela não começava na terra, mas no céu. Os anjos estavam prestes a receber um novo comando. Um comando que mudaria a história da igreja e tocaria diretamente a sua vida hoje. O novo comando do exército celestial. A ressurreição não foi apenas o retorno do Filho à vida. Foi a inauguração de uma nova realidade espiritual. Até aquele dia, Miguel e o exército celestial sempre agiram em função da promessa. Agora, pela primeira vez, eles agiriam a partir da obra consumada. O Cordeiro não havia apenas vencido a morte. Ele havia estabelecido um novo quartel-general para todas as operações espirituais. A cruz. Miguel percebe que algo mudou na estrutura do reino. O Filho ressuscitado não permanece oculto. Ele aparece, ensina, restaura, envia, estabelece fundamentos. Mas o céu sabe. Logo ele retornará ao trono, não como cordeiro ferido, mas como rei coroado. E quando isso acontecer, uma nova ordem será liberada, um novo movimento começará, e os anjos estão prestes a recebê-lo. O momento decisivo acontece quando Jesus ascende. O céu inteiro se abre como portais eternos, aqueles de que os salmos falavam, esperando o Rei da Glória. Os anjos que sempre o serviram em eternidade agora contemplam algo inédito: o homem exaltado. O Filho entra não apenas como Deus, mas como representante da humanidade restaurada. As cicatrizes brilham como decretos permanentes de vitória. O trono o recebe, e todo o exército celestial se curva em honra. E então vem a ordem. Uma ordem que não é direcionada apenas para anjos, mas para toda a história da igreja. A cruz se torna o centro de comando. A ressurreição se torna a senha. A ascensão se torna o marco de partida. E os anjos recebem uma missão completamente nova: servir aqueles que herdariam a salvação, apoiar a expansão do Evangelho, fortalecer os que carregam a mensagem da cruz. Miguel sente o impacto dessa mudança. Ele sempre lutou para proteger profetas, reis, patriarcas. Mas agora sua missão se expande: proteger discípulos comuns, homens e mulheres simples, pessoas que carregam a presença do Espírito e anunciam o Cristo ressuscitado. A lógica espiritual se reorganiza. Antes, o foco era preservar a linhagem do Messias. Agora, o foco é fortalecer o corpo do Messias, a igreja. Antes, anjos guardavam a promessa. Agora, anjos sustentam a missão. Antes, eles defendiam o que viria. Agora, defendem o que já foi consumado. E isso toca diretamente a sua vida. Você já imaginou que Miguel e o exército celestial recebem ordens para agir em favor de pessoas comuns como você? Que sua oração não sobe sozinha? Que sua fé não caminha isolada? Que quando você toma uma decisão alinhada ao Evangelho, o céu se movimenta para te fortalecer? Jesus, diante da multidão e dos discípulos, havia dito algo que agora se cumpre em dimensões invisíveis: eis que eu estou convosco todos os dias. Mas ele não ficaria fisicamente na terra. Ele estaria presente por meio do Espírito, e o Espírito comandaria os anjos. Isso muda tudo. Miguel entende que a cruz não é apenas um evento, é um centro permanente de operações. É a base de onde brotam ordens. É o ponto de referência de toda a guerra espiritual. Tudo o que o céu faz agora gira em torno do Cristo crucificado e ressurreto. E enquanto o Filho se assenta à direita do Pai, algo se torna claro para Miguel. A missão celestial agora aponta para a humanidade. Os anjos não estão mais apenas em guerra contra as trevas, estão em cooperação com aqueles que anunciam o Evangelho. Eles guardam chamadas, protegem caminhos, fortalecem corações, levantam caídos. E isso significa algo profundo. A história da cruz não terminou na ressurreição, ela continua na sua história.
As cicatrizes do Cordeiro brilham no céu, e seu impacto desce até a sua vida diária. Mas há algo mais, algo que Miguel contempla ao olhar para a terra e para você. Algo que liga sua dor, seu passado, seus medos e suas escolhas àquele dia no Calvário. E é isso que será revelado agora, o que a cruz moveu na sua história. Miguel contempla o filho assentado à direita do Pai, exaltado, glorificado, triunfante. Ele olha para as cicatrizes que brilham como troféus eternos e compreende que a obra consumada não ficou presa ao passado. Ela começa no Calvário, passa pelo céu e desce até alcançar você. A cruz não é apenas um evento histórico, é um eixo espiritual que toca cada área da sua vida hoje. E é aqui que Miguel começa a perceber algo profundo. O impacto daquele sacrifício não se limita às eras antigas. Ele molda decisões diárias, redireciona histórias, reconstrói identidades, restaura destinos que pareciam perdidos. A cruz não apenas salvou almas, ela abriu caminhos. Quando você ora, quando você clama, quando você dobra os joelhos em silêncio, acreditando que ninguém está ouvindo, Miguel vê algo que você talvez não veja. Sua oração atravessando dimensões e tocando o trono que Jesus abriu para você. O acesso que antes era para poucos agora é para qualquer um que invoque o nome do Filho. A cruz move algo na sua história que nenhuma força humana poderia mover. Move culpas que você carrega há anos. Move memórias que te aprisionam. Move condenações que você acreditou serem definitivas. Move ciclos que pareciam repetitivos e inquebráveis. Move portas que estavam trancadas na sua vida emocional e espiritual. Miguel vê tudo isso porque ele entende o que foi liberado no Calvário. Ele entende que não é você lutando sozinho, é o Cristo ressuscitado intervindo em áreas que você nem sabe nomear. É por isso que suas orações simples têm impacto. É por isso que suas lágrimas têm valor. É por isso que seus pedidos não somem no vazio. A cruz moveu algo em sua história que o inferno não consegue desfazer. A filiação. Você deixou de ser distante e se tornou parte da família. O Pai te reconhece, o Filho te representa, o Espírito te fortalece e os anjos te servem. Enquanto Miguel observa a humanidade, ele vê pessoas tentando carregar batalhas que Jesus já venceu. Vê pessoas tentando se tornar dignas quando o Filho já declarou, consumado está. Vê gente tentando se salvar a si mesma quando o Salvador já abriu o caminho. E talvez isso explique algumas das suas lutas. Talvez você esteja tentando vencer sozinho aquilo que só a cruz pode resolver. Talvez você esteja tentando conquistar o que já foi dado. Talvez você esteja tentando se defender quando Deus quer que você apenas confie. Talvez você esteja tentando ser forte quando Deus está pedindo para você se render. Miguel também percebe algo que você talvez não veja. Cada decisão que você toma à luz da cruz movimenta o céu ao seu redor. Quando você perdoa, anjos se movem. Quando você ora, anjos se alinham. Quando você escolhe Cristo, as trevas recuam. Quando você desiste do pecado, o reino avança dentro de você. Cada pequena fidelidade sua gera movimento no invisível. É por isso que sua vida é tão disputada. Por isso que ataques vêm. Por isso que distrações aparecem. Por isso que batalhas internas te cercam. Porque o inferno sabe que se você permanecer no que a cruz conquistou, você se torna inabalável. Miguel entende a grande verdade que une o Calvário à sua história. O que Jesus fez não foi apenas para ser visto, foi para ser vivido. A cruz molda escolhas, cura feridas, redefine quem você é. Ela se torna o ponto de partida de tudo o que Deus fará na sua vida. Mas a história não termina aqui. A cruz abriu um caminho. A ressurreição inaugurou uma esperança. A ascensão estabeleceu um reino. E tudo isso aponta para um momento que ainda está por vir.
Um dia que fará o céu inteiro se mover novamente. Um dia em que o invisível se tornará visível. O dia em que o invisível se tornará visível. Miguel contemplou a cruz. Observou a ressurreição. Assistiu à ascensão. Mas há um capítulo da história que ainda não aconteceu. E quando acontecer, será o mais impactante de todos. Um dia em que aquilo que você acredita pela fé se tornará visível aos seus olhos. Um dia em que o céu não ficará em silêncio, não ficará esperando, não ficará observando. Ele virá, ele descerá, ele se manifestará e tudo começará com um comando. Jesus descreveu esse momento como a vinda do Filho do Homem em glória, acompanhado de todos os seus anjos. Não alguns, não muitos, todos. O céu inteiro se moverá como exército reunido. Miguel à frente, os principados fiéis alinhados, o som de trombetas não metafóricas, mas reais, vibrações celestiais que atravessarão o tecido do universo como lâminas de luz. E quando isso acontecer, aquilo que foi inaugurado no Calvário será finalmente consumado diante de todas as criaturas. O juízo perfeito, a justiça absoluta, a restauração completa. A cruz, que parecia apenas um símbolo de sofrimento para o mundo, será revelada como o eixo do cosmos. A ressurreição, que muitos tratam como mito, será exposta como realidade absoluta. E aquele que foi ridicularizado diante de soldados será visto como rei diante de nações. Miguel sabe que esse dia está marcado. Ele sabe que todo o céu aguarda. Ele sabe que cada movimento da história está apontando para isso. Ele entende que nada está fora da ordem divina, nem a dor, nem o tempo, nem as guerras, nem os períodos de silêncio. Tudo está se alinhando ao retorno. E isso tem implicações diretas na sua vida. Você vive em um mundo que tenta te convencer de que tudo termina aqui. No trabalho, no cansaço, nos boletos, nos conflitos, nos medos, nas perdas. Mas Miguel vê a realidade completa. Ele enxerga o que está por trás do véu. Ele sabe que seus maiores conflitos não são apenas emocionais, são sinais de um mundo espiritual em conflito, sinais de um reino avançando dentro de você, sinais de que o relógio divino está se movendo. E ainda assim, há uma verdade que Miguel deseja que você entenda. A cruz não te preparou para sobreviver. Te preparou para esperar, esperar com esperança, esperar com convicção, esperar com confiança, esperar sabendo que a história não termina em túmulo, esperar sabendo que o retorno não será simbólico, mas literal. Miguel contempla a humanidade correndo, se distraindo, se perdendo, se ferindo, sem perceber que estamos caminhando para o dia em que o invisível se tornará visível, para o dia em que o Filho virá, não mais ferido, mas glorificado, não mais humilhado, mas exaltado, não mais sozinho, mas acompanhado por miríades de anjos que encherão o céu como ondas de luz. E quando ele vier, tudo o que foi revelado a Miguel naquele dia da cruz fará sentido diante dos seus olhos. Você verá o que ele viu, você entenderá o que ele entendeu. Cada batalha, cada lágrima, cada oração, cada silêncio será reordenado dentro de um propósito maior. Mas esse dia levanta uma pergunta que ninguém pode ignorar. Uma pergunta que atravessa o céu e cai no seu coração agora. O que você fará com a revelação que já recebeu? Porque quando o Filho retornar, não será para entregar outra chance. Será para buscar aqueles que entenderam a cruz e viveram à luz dela. E é exatamente nesse ponto que o céu envia sua última mensagem para você. A revelação que Deus te faz hoje. Miguel contemplou a cruz, testemunhou a ressurreição, participou da ascensão e espera o retorno. Mas há uma revelação que não pertence apenas aos anjos. Há algo que Deus não entregou somente ao exército celestial, mas reservou para você, aqui, agora, no exato momento em que ouve estas palavras.
A cruz não foi apenas um espetáculo cósmico. Não foi apenas uma aula para os anjos. Não foi apenas um decreto universal. Foi um chamado pessoal. Um chamado que te envolve, que te convoca, que te desperta para uma decisão que nenhum anjo pode tomar no seu lugar. Eles observam, eles servem, eles protegem, mas só você pode responder. Miguel entende isso enquanto contempla a humanidade. Ele vê pessoas vivendo como se a cruz fosse apenas um símbolo religioso, como se a ressurreição fosse apenas uma história bonita, como se a eternidade fosse um conceito distante. Ele observa vidas marcadas por culpa, medo, ansiedade, vícios, feridas profundas e jornadas que parecem não encontrar direção. E ele sabe, tudo poderia mudar se a revelação fosse aceita. A revelação não é apenas que Jesus morreu, não é apenas que ressuscitou, não é apenas que voltará. A revelação é que ele fez tudo isso por você, não pela humanidade em massa, não por categorias vagas, por você, pelo seu nome, pela sua história, pela sua dor, pelas suas batalhas internas, pelas suas noites de desespero, pela culpa que você nunca confessou, pelos erros que você carrega como correntes invisíveis, pelos medos que ninguém conhece, pelos pecados que você tenta enterrar no silêncio. Miguel vê o coração humano e percebe que muitos continuam vivendo como se ainda estivessem presos ao passado, como se Cristo não tivesse vencido, como se a porta aberta para o ladrão ainda estivesse trancada para eles, como se Deus estivesse distante, inacessível, irritado ou indiferente. Mas a revelação que o trono entregou naquele dia e que ecoa até agora diz exatamente o contrário. A porta está aberta, a graça está disponível, o perdão está vivo, o reino está ao alcance. Você não precisa conquistar isso, não precisa merecer, não precisa provar nada. A única coisa que precisa é fazer o que o ladrão fez, olhar para o rei e dizer: lembra-te de mim. A revelação que Deus te faz hoje é simples e profunda. Você não é definido pelo seu passado. Você não é refém dos seus erros. Você não está sozinho no seu sofrimento. Você não precisa carregar batalhas que Jesus já venceu. Você não precisa esconder suas feridas. Ele as cura. Você não precisa fingir força. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Miguel vê algo que você talvez não veja. Cada vez que você se volta para Deus, o céu se movimenta. Cada vez que você abre o coração, o reino avança. Cada vez que você confessa, o inferno perde terreno. Cada vez que você escolhe a cruz, uma nova história começa a ser escrita. Essa é a revelação final. A história muda quando você se rende, não quando tenta controlar, não quando tenta ser forte. Quando se rende. A mesma rendição que o Filho demonstrou no Gólgota é a rendição que transforma sua vida hoje. E essa verdade atravessa os séculos para alcançar você agora. Mas essa revelação te coloca diante de uma decisão. A mesma decisão que tocou anjos naquele dia. A mesma decisão que abriu o paraíso para um ladrão. A mesma decisão que separa o antigo do novo, o perdido do achado, o morto do vivo. A pergunta agora é: o que você fará com aquilo que ouviu? Miguel já fez sua parte. O céu já revelou tudo. A cruz já abriu o caminho. Agora é você quem entra. Quando Miguel contemplou a cruz, ele não viu apenas um momento histórico. Ele viu o nascimento de um caminho, a abertura de uma porta, a redefinição de toda a existência humana. E agora, depois de atravessar cada fase dessa revelação, o silêncio, a dor, a entrega, o perdão, a ressurreição, o comando, a missão e o retorno, você chega ao ponto mais importante de todos, aquilo que Deus queria falar diretamente ao seu coração. Você não está aqui por acaso, não é coincidência ter ouvido tudo isso até o fim. Se algo dentro de você foi tocado, movido ou despertado, isso não veio de uma narrativa bonita.
veio do Espírito. A cruz não é teoria, é transformação. A ressurreição não é lembrança, é vida dentro de você. E o céu ainda está se movendo em sua direção. O que você sente agora, essa inquietação, esse calor, essa percepção de que algo maior está acontecendo, é exatamente o efeito da revelação em ação. A mesma revelação que impactou Miguel naquele dia. Por isso, deixe este vídeo terminar em forma de oração silenciosa. Que a cruz ilumine seus passos, que o perdão liberte sua alma, que o Espírito fortaleça sua caminhada e que sua história, daqui em diante, seja marcada pela verdade que o céu revelou. Se esta mensagem falou com você, comente sua experiência, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Evangelho não é religião. Isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão vivendo batalhas invisíveis e precisam ouvir o que você ouviu hoje. E antes de sair, preste atenção nisso. Se este vídeo tocou você, então você precisa assistir ao que vai aparecer agora no card. Lá está o próximo passo dessa jornada espiritual que começou na cruz e continua abrindo seus olhos para o invisível. Assista agora ao próximo vídeo, Verdade Oculta, 12 diferenças surpreendentes entre Jesus e Maomé que você precisa saber. A revelação de hoje abriu um caminho. A próxima vai abrir seus olhos. Que Deus, o Criador, abençoe grandemente você e a sua família em todas as áreas da sua vida.